Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais um episódio da série Campeões dos JASC, onde a gente aborda quem foram os vencedores, falar um pouco mais sobre a trajetória das equipes, dos participantes que competiram nos Jogos Abertos de Santa Catarina em novembro, aqui em Chapecó. Hoje a gente vai falar com a equipe da Pinhalense, que joga a competição do vôlei. A gente vai falar com o Lucas e com o Fernando para conhecer um pouco mais sobre a associação, falar um pouco mais sobre a participação nos Jogos Abertos, na Superliga B, entre outros assuntos. Sejam muito bem-vindos ao estúdio do Diário do Iguaçu. Tudo bem, Vitor? Ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais, né, e também do YouTube do Diário do Iguaçu. Para nós é uma satisfação imensa pela primeira vez estar aqui concedendo uma entrevista para vocês e contar com certeza desse fato inédito para o nosso município de Pinhalzinho e também dessa modalidade que é o voleibol, um título dos Jogos Abertos que foi em Chapecó. E digo por sinal, quero parabenizar a todos os organizadores, a vocês da imprensa, pelo belo Jogos Abertos que fizeram aqui. Com certeza foi um marco histórico para o esporte catarinense e não tenho dúvida que a régua aumenta demais para os próximos eventos que vêm surgir a partir do próximo ano. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham o Diário do Iguaçu. É muito importante esse momento para a gente poder falar do esporte, do voleibol pinhalense e também falar do JASC, assim como o Lucas falou, que foi um campeonato fantástico, uma movimentação fantástica na cidade, em toda a região, e também falar um pouco desse nível que foi os Jogos Abertos, que foi um nível espetacular, assim, a gente viu a diferença em relação ao ano passado para esse ano, então é um prazer estar aqui falando de voleibol. Eu gostaria de começar a nossa entrevista entendendo, assim, para vocês também apresentando para a nossa audiência como é que surge a questão do projeto do vôlei feminino, né, que a gente conversava aqui que antes era um time, daí depois em 2022 passa a ser uma associação. Como é que funcionou toda essa questão? Exato, o voleibol de Pinhalzinho ele já existe há bastante tempo, né, mas a partir de 2022 que nós decidimos criar uma associação, dar isso legalidade para você conseguir buscar recurso, para poder participar de grandes campeonatos. Então, a partir de 2022, que foi quando a gente entrou pela primeira vez no Campeonato Estadual de Santa Catarina, né? A gente já participava da Liga Oeste, da Regional do JASC, Estadual do JASC, mas as competições a nível de federação e a nível de confederação foi a partir de 2022. Então, a partir de 2022, a gente criou, né, a Associação Pinhalense Voleibol. É um projeto totalmente caseiro, né, com somente atletas da casa, né, comigo de técnico, enfim, algumas pessoas dando suporte lá, mas era um projeto onde treinava apenas 2 vezes por semana, porque a gente queria dar o primeiro pontapé, né, para mostrar também que a gente gostaria de jogar um nível, né, de voleibol a nível estadual de alto rendimento. Né, e a partir disso, de 2022, essa nossa primeira participação no campeonato estadual, e aí a gente começou a agregar pessoas, né, trazer patrocinadores, conseguiu mostrar para o poder público que havia um projeto com pessoas que queriam fazer acontecer a modalidade em Pinhalzinho e na região. E aí, a partir de 2023, que quando a gente trouxe, né, o Fernando para trabalhar em Pinhalzinho, né, a gente começou a estruturar ainda mais o projeto. O Lucas passa a ser apenas contribuir mais fora de quadra e agregando pessoas, que foi a pessoa do Fernando. Depois veio outros profissionais que vieram agregar o trabalho. A gente trouxe outras atletas. Participamos pela primeira vez da Superliga C. Em 2024 a gente foi campeão da Superliga C. E aí veio o campeonato da Superliga B, né, um vice do JASC, um vice do campeonato estadual. Então muita coisa aconteceu a partir de 2023. Mas se a gente não tivesse dado o pontapé em 2022, né, isso com certeza o projeto não estaria hoje sendo campeão dos Jogos Abertos. Então teve sempre um início, mas sempre com os pés no chão, né? Sempre com a identidade de Pinhalzinho, né? Com um histórico que a gente gostaria de ter lá e graças a Deus a gente está conseguindo colocar essa identidade nossa no projeto. E como que foi assim o principal motivo assim para vocês querer entrar de vez nessa questão da associação? Cara, existe uma paixão, né? Eu acho que é isso que tem uma paixão aí, que a gente foi, né, quem juntou tudo isso foi eu, minha esposa, que é atleta ainda da equipe, a Carol, que também faz parte, a Débora, que foi uma atleta nossa, uma capitã da equipe, que começou lá na essência, uma atleta das escolinhas, e acabou tendo uma doença e acabou vindo a falecer, mas ela teve a essência junto conosco. E isso faz com que a gente desse esse pontapé, né? Mas tinha pessoas por trás disso. E hoje a gente já vê muitas pessoas agregando ao projeto.
e de forma direta ou indiretamente ter essa paixão que foi através do nosso pontapé, depois vinda nas pessoas do Fernando, da família dele, das atletas que vêm a Pinhalzinho jogar, que elas conseguem, a gente é muito claro quanto a essas atletas, que hoje nós temos 8 atletas que são das categorias de base do projeto, que têm algum vínculo com o projeto, e nós temos mais 7 atletas que a gente traz para morar em Pinhalzinho, para ser atleta de voleibol de Pinhalzinho da Pinhalense. E a gente sempre reúne elas e fala dessa identidade com o município. A gente não quer que elas venham aqui só treina, joga e vai para casa. Não, elas têm que ter um vínculo com a sociedade, porque essas pessoas que estão circulando com elas na cidade, elas vão para o ginásio, pagam o ingresso, vai torcer, né, vem para Chapecó assistir quando a gente joga aqui, então cria-se uma identidade. Então o que move a gente criar essa associação, criar e desenvolver o projeto é o que nos move, que é a paixão pelo esporte, no caso o voleibol. E qual que foi assim a maior dificuldade do início da criação? Cara, é fazer acontecer, estruturar o projeto, né? Porque existe uma paixão, mas tudo bem, só a paixão ela não vai chegar um quarto lugar do Superliga B, um campeão do JASC. Né? Isso você vai agregando estrutura, fazendo que profissionais do gabarito do Fernando, das atletas que estão hoje conosco, acreditem que aqui existe um trabalho, existe uma estrutura, existe uma cidade que é apaixonada por isso. Então, estruturar um projeto que foi a maior dificuldade, né, desde o início nosso. E na questão financeira, no início, agora, como é que tem sido a busca por patrocínio? A gente percebe que o time carrega o nome da Zagonel, né, que é uma empresa também na cidade, mas como que tem sido essa busca por esses patrocínios e também o apoio da prefeitura na questão do vôlei? Hoje o nosso maior mantenedor do projeto, sem dúvida nenhuma, é a prefeitura. Né? Além do subsídio que ela, né, destina através do termo de fomento, ela nos dá estrutura física, um belo ginásio que a gente tem lá para treino, para jogos, enfim. Então é o maior, nosso principal mantenedor do projeto, junto com a Zagonel, que é o nosso patrocinador master. E nós temos mais 20 empresas que apoiam, seja patrocinador, apoiador, né, que ajudam o projeto. Nós ainda, Pinhalense ainda é um projeto, comparando com os grandes clubes que você tem aí, ainda é um projeto que está atrás financeiramente. Mas é um projeto que está sendo estruturado, está se estruturando a cada ano que passa, a cada mês que passa, né? Então a gente tem buscado sempre, com certeza, o nível aumenta, tem que aumentar o investimento, né? Nem sempre só o trabalho ele vai a paixão sustentar isso. Então a gente tem sido muito bem recebido nas empresas, não só em Pinhalzinho, as empresas da região estão nos abrindo as portas para vir, para conhecer o trabalho, porque hoje a gente tem a visibilidade do projeto, que é a equipe adulta, mas tem mais de 500 crianças que frequentam as categorias de base do projeto. Tem um projeto dos 60 a mais, que é o vôlei adaptado dos idosos, que é uma atleta da equipe adulta, é a professora do projeto. Então, a Pinhalense Voleibol Adulta, ela leva a visibilidade, mas tem muitas pessoas por trás disso que utilizam dessa estrutura, né? Legal. E, Fernando, o Lucas falou que você chega em 2023. Como é que é essa chegada no time? Como é que a adaptação, o começo de uma era vitoriosa, podemos dizer assim? Eu conheci o Lucas em 2022, quando eu estava à frente da equipe do Itajaí, e o Lucas com a Pinhalense estava no estadual também, debutando no estadual, e a gente teve o primeiro contato lá em Itajaí, quando o jogo de turno foi lá. Depois a gente veio fazer o retorno aqui. E a gente começou a conversar fui dar as boas-vindas para ele, né, e para a equipe toda no estadual, e a gente começou a conversar e bater papo, e enfim. E quando a gente veio no segundo turno, essa conversa ela continuou fluindo e a gente manteve contato. E depois, em 2022, a equipe de Itajaí finalizou os trabalhos, o projeto foi encerrado. Eu tinha algumas propostas e fui convidado pelo Lucas a ouvir a proposta deles. E a gente tinha uma filosofia, um perfil de trabalho que tinha muita proximidade assim na ideia de perfil de trabalho. E eu achei que era hora de trabalhar nesse projeto junto com o Lucas, junto com a Priscila e com todo mundo da associação. E fui muito feliz na escolha e estou muito feliz com a escolha que fiz. Show. E como é que tem sido a montagem do elenco das atletas desde 2022 e também para preparação pro JASC? Como é que foi a questão da montagem do elenco pro JASC nos últimos anos? Eu vou dar uma
abordagem, o Fernando pode complementar depois. A partir de que a gente vai se estruturando o projeto, né, é evidente que vem atletas e empresários que oferecem atletas, né, mas a gente sempre busca muito o perfil do atleta. Né, eu e o Fernando sempre a gente discute muito, por isso que eu acho que dá certo, porque essa metodologia de que a gente, além da parte técnica, né, a parte técnica a gente vai desenvolvendo com treinamento, com jogos, mas o perfil do atleta que a gente vem trazendo, porque nós somos projetos de cidade pequena, a gente valoriza muito isso. E a gente tem vários atletas que são de Pinhalzinho. E é evidente que a cada ano que o projeto vai tendo essa ascensão, o nível de treinamento aumenta, o nível de jogos aumenta, a quantidade de viagens. Então, as atletas nem todas vivem só do vôlei. Tem algumas atletas que trabalham, têm sua rotina. Então, acaba pesando, né? E a gente, a cada ano, vai dando uma reciclada no grupo e vai formando os novos grupos, né? Mas a gente sempre é muito cuidadoso para desligar um atleta ou integrar um atleta novo, porque a gente quer oportunizar, né? Isso a gente faz muito bem feito, e, claro, liderado pelo Fernando lá na comissão técnica, mas a preparação do JASC ela já acontece, né, desde a montagem do elenco, e agora ele pode também complementar quanto a isso, né? A gente tem sempre esse cuidado, porque o JASC é uma competição extremamente tradicional, né, dentro do estado, então é uma competição que tem peso, né, que gera muito respeito, gera credibilidade para as equipes. Como o Lucas falou lá no início sobre a questão da prefeitura, são as prefeituras que mantêm boa parte dos projetos, então isso é muito importante para nós. E a gente tem tido esse cuidado na hora de montar o elenco, que possa ter um elenco que tenha um elenco competitivo no JASC quanto nas demais competições, que é o estadual e que é a Superliga B também, que é uma competição de altíssimo nível. Mas nesses últimos anos, a gente tem conseguido manter as jogadoras da cidade também. Né? Pelo menos por uma parte do treinamento, a gente está conseguindo fazer isso. Né? A gente não sabe até quando que isso será possível, mas hoje a gente consegue fazer essa mescla. E aí o perfil de atleta que vem, ela também precisa compreender isso, né? Tem jogadores que não vão conseguir treinar os 3 períodos. Sim. Os 3 períodos que a gente fala é academia pela manhã, quadra pela manhã e quadra à tarde. Então, algumas jogadoras vão fazer 2 períodos, algumas jogadoras vão fazer 1 período. E a gente tem que ajustar. E as jogadoras que vêm para cá têm que entender esse perfil também, né? E as jogadoras que são da casa também precisam entender esse perfil. Então, a gente procura sempre ter muita cautela nessas contratações. Né? Então, ter o pé no chão e manter, por enquanto, essa essência que a gente vem conseguindo fazer. As contratações, elas são mais a nível, quando vocês buscam uma nova atleta, a nível nacional, a nível regional, estadual? Você concentra mais aonde? As buscas pelas novas atletas? Olha, a gente tem um radar assim que a gente discute muito assim com o Lucas. Todo ano a gente tem o nosso radar ali e a gente monitora as atletas, né? Hoje nosso mercado ele é regional e nacional. É difícil a gente ir para o mercado internacional. Então a gente monitora sempre a nível regional, a nível estadual e nacional também. Falamos assim nesses 3 âmbitos, né? Mas hoje um fator muito determinante também é o fator financeiro, né? Sim. O teu poder de compra, de contratação, ele interfere diretamente, né? Mas nós temos estudado, além da questão financeira, a questão do perfil. Para nós o perfil ele vem em primeiro plano, depois a parte financeira, né? Lógico que tem muitas atletas que você deslumbra, fala assim, eu gostaria de ter essa atleta. Mas para nós hoje o fator determinante número 1 é o perfil das jogadoras que se enquadram, para depois a gente discutir questões financeiras. Legal. E como que foi, vocês conquistaram o JASC, como é que foi a avaliação da competição, da participação, tudo dentro do esperado, como é que ocorreu? É difícil, né? Foi bastante difícil, porque a gente já teve um exemplo o ano passado. O Lucas falou no começo que a gente apresentou em março, 2024, A gente apresentou em março e aí já acelerou, porque nós tínhamos Superliga C, nós tínhamos campeonato estadual, a gente tinha JASC e depois nós almejávamos estar na Superliga B. Então foi uma loucura o ano passado. Já vou te falar de 2025. Sim, JASC, pode. Mas eu vou te falar de 2024 porque 2025 para nós ele está muito conceituado no que a gente fez em 2024.
Em 2024 a gente foi para o JASC, em Concórdia, e a gente fez academia. A gente treinou com esse grupo. A gente jogava e treinava tudo no mesmo dia. Então assim, a gente deu um gás no grupo. E assim, a gente chegou a um limite da competição que exigiu demais da gente. A gente chegou a uma quartas de final, a gente ganhou de 3-2. Foi um sufoco. Então a gente, para 2025, a gente restabeleceu já um planejamento exclusivo para o JASC. Diferente, porque em 2024 nós queríamos ganhar a Superliga C. Então nós ganhamos a Superliga C, na sequência já entramos no JASC e já entramos na Superliga B. Então foi uma loucura. Um sufoco. Tudo foi um sufoco. E o nível da competição muito lá em cima. Esse ano a gente não tinha Superliga C. Então a gente focou muito nesse trabalho do JASC. E uma coisa que a gente também não teve esse ano, pelo resultado que a gente teve no ano passado do JASC, foi a etapa micro-regional e o regional do JASC. Vocês já foram para o estadual de... Então isso também faz com que o planejamento ele se torne um pouco mais simples, né? Sim. Exatamente, bem lembrado. Então, esse JASC para nós, assim, a gente conseguiu focar. A gente não estava nas finais do estadual esse ano, mas a gente conseguiu focar no JASC. Então a gente teve uma preparação bem intensa para essa competição. E o nível estava muito bom. Então a gente fez ali uma primeira fase, terminamos a primeira fase e ganhamos 3-2, né? O último jogo foi 3-2 contra a Criciúma. Aí a gente entra na quartas. Contra Blumenau a gente ganhou 3-0, fomos para uma semifinal contra Caçador. Vencemos por 3-0 e chegamos na final contra Chapecó, onde vencemos por 3-2. Então é uma competição muito intensa. E 2024 deu um suporte muito grande para a gente de entender aquilo que a gente iria conseguir fazer em 2025. É legal. E vocês esperavam, vocês almejavam o título? Qual que era a perspectiva antes do JASC, por parte de vocês? Uma coisa que a gente conversa muito é assim, o JASC hoje é um fator importante para nós estarmos entre os três. Sim. Porque entre os três ele te garante na fase estadual direta. Não passa pela micro, pela regional, né? E isso já é importante. É uma despesa maior para a prefeitura. Você tem que estar viajando. Um desgaste maior, exatamente, em vez de você estar treinando, entendeu? Você tem que ganhar estadual ali ao mesmo tempo. Então, assim, tem tudo isso que interfere. Então, o nosso objetivo de largada é estar entre os três. Né? E nesse JASC desse ano, tinham 6 equipes que jogaram Superliga C ou Superliga B. Né? Então, o voleibol de Santa Catarina está num nível técnico muito alto. Né? Então, assim, chegar entre os 3 nos Jogos Abertos desse ano, com certeza era uma conquista. Né? E aí, dentro dos Jogos Abertos, né, isso todos os técnicos falam, ou tu acerta o time ou tu desmonta o time, né? E o nosso foi engrenando. O 3-2 que a gente fez na chave ali foi muito importante para nós, né? Então isso foi dando corpo pra gente chegar numa final que, né, da forma que foi essa final, assim, eu acho que finalizou uns Jogos Abertos, né, com chave de ouro. Eu acho que Chapecó merecia um jogo, assim, de encerramento dos Jogos Abertos, da forma que Pinhalzinho e Chapecó duelaram no vôlei feminino. Né? E como foi para vocês vir a Chapecó contra os donos da casa, ginásio cheio e sair vitorioso? Olha... Cheio não, né? Muito cheio. Muito cheio. Não tinha espaço para nada. Muito cheio. Primeiro, assim, duelar contra a equipe de Chapecó, jogar, sempre são jogos muito equilibrados. Né? Chapecó tem uma belíssima equipe no vôlei feminino, então sempre é muito difícil jogar. Segundo ponto, JASC. É uma competição que todas as equipes almejam. Não tem como você falar do esporte de Santa Catarina sem você falar de JASC. Né? São 64 edições. Então, poxa, é uma competição tradicional demais. Então você quer estar colocando o teu nome ali entre os melhores. E o ano passado a gente já fez uma final contra a Brusque. Já estávamos felizes por isso. Sim. Né? Mas a gente sempre quer algo mais. Então, jogo equilibrado, colocar o teu nome no JASC, o nome do teu município, né? Porque a essência do teu esporte é defender a bandeira do teu município, na competição mais tradicional que tem dentro do esporte. E encontrar uns Jogos Abertos de altíssimo nível e sair dele com o primeiro lugar é um orgulho muito grande. Acho que todos os títulos que nós temos, que nós conseguimos conquistar, e 2025 é um ano de desafio para nós. Talvez o maior desafio que nós enfrentamos no projeto, como eu vou falar da minha parte dentro da quadra, é 2025. Né? Então, você ter um título de JASC em 2025
ele realmente mostra que você está no caminho certo, né? Então é um orgulho muito grande ter esse título, colocar Pinhalzinho entre os melhores é fantástico, assim, diria que é o momento mais importante, assim, para mim como treinador. E aí o Lucas pode falar como projeto, mas como treinador para mim é o momento mais importante dentro na liderança do time. E por que você classifica 2025 como assim um ano difícil, assim, como é que os desafios? Para mim é o ano mais difícil. Vou falar como treinador, para mim é o ano mais difícil. Sim. E vou falar tecnicamente. Porque você vem de um 2023 em que a gente estrutura, né? Pensa no projeto, joga, mas pensando em 2024, que foi isso que nós fizemos em 2023, né, Lucas? Nós jogávamos 23 pensando em 24, já planejando. Então, planejamos 24. Aí vem 24, você faz um final de estadual, fica em segundo. Final de JASC, fica em segundo. Sim. Vence uma Superliga C, dificílima, e para entre os 4 melhores da Superliga B. De 14 times, você sai da Superliga C e para entre os 4 melhores. Certo? Então, primeiro ano, você debutando, você fala que ascensão maravilhosa. Ok, ascensão, paixão, motivação, você pode usar o elemento que você quiser. E daí, para quem está dentro da quadra, você fala assim, beleza, agora você precisa sustentar tudo isso. Você precisa sustentar tudo isso. Você precisa sustentar financeiramente, você precisa sustentar o seu treinador, a comissão técnica, tudo que está ao redor, a parte de logística, viagem, contratar boas jogadoras novamente, adequar toda a rotina de novo de quem trabalha e joga da cidade. 2025 é o ano que você tem que realmente provar que tudo aquilo que você fez em 23 e 24 estava certo. Que aquelas bases que você alicerçou, elas estão no lugar correto. Elas te deixam forte e ao mesmo tempo te dão condições de subir ainda mais. E aí vem um título de JASC. Isso mostra que a gente estava com a base, com o alicerce no lugar correto. Por isso que para mim 2025, como treinador, é o meu maior desafio na frente da equipe do Pinhalense. Dá para concordar com tudo aqui? Com certeza, né? Eu acho que, né, o título do JASC ele vem coroar um trabalho que começou lá em 22, né? Então essa estruturação e essa ascensão, a gente não teria essa ascensão toda se a gente como eu falei antes, a cada mês, a cada ciclo, a gente se estruturasse. Porque você ter uma equipe de alto rendimento não é apenas ter uma bola e rede e quadra. Você tem que ter uma estrutura de fisioterapia, de massoterapia, de preparação física, de academia, de planejamento. Opa, hoje eu posso apertar um pouquinho mais no treino, hoje eu tenho que tirar o pé, hoje a gente tem que dar folga. Né? Quando você viaja, você tem que viajar, né, num ônibus de qualidade, dormir bem, alimentar bem, para que dentro da quadra... Então esse crescimento e essa ascensão, ela exige muito fora da quadra também. Né? E o Fernando sempre foi um cara que contribuiu muito com isso, né? Porque ter a vontade, a gente tem uma noção, porque a gente foi atleta também, mas quando tu tem 17, 18 pessoas que você é responsável, mais uma comissão técnica ali, e você depende de você para dar uma estrutura, então, né, ela te exige muito. Mas a gente, assim, ali em Pinhalzinho, da comissão técnica, ninguém tem vaidade, todo mundo contribui. E se tem uma dificuldade, todo mundo entende. Vamos lá que nós estamos juntos, vamos se ajudar. Então, eu acho que é isso que o projeto ele é diferente, por esse nível de pessoas que estão lá querendo fazer com que, né, o projeto cresça. Vocês falaram que de 2024 ali o ano foi o primeiro ano ali, debutante, foi muito bom, 2025 ano de desafios. E como é que está a expectativa, a perspectiva para 2026? Sempre um desafio Maior. E a gente pode fazer uma comparação no futebol. O que vai ser do Mirassol? Da própria Chapecoense. Eu ia falar, vamos lá, Mirassol, né? O que vai ser do Mirassol no próximo ano? O que vai ser da Chapecoense sair de uma Série B para uma Série A? Quantos milhões a mais? Então, tudo isso. Então, para nós é sempre um desafio porque, como o Lucas falou, nós não temos o maior orçamento. Nós temos que ser assertivos nas pessoas que vão agregar no projeto. Então, isso para nós é sempre um desafio muito grande. Sim. Porque o projeto ele cresce e as pessoas querem ver os resultados. E a gente está colocando os resultados muito bons. Mas os resultados não é o primeiro plano. O primeiro plano é estruturar.
estruturar, porque a gente precisa ainda colocar pessoas dentro da quadra trabalhando, fora, auxiliando o Lucas, na parte administrativa. Tem uma série de fatores. Da mesma forma que os resultados eles crescem, as responsabilidades elas aumentam. Então é extremamente difícil. Então o grande exemplo que nós temos na região é a Chapecoense. É a mesma coisa. E aí é a mesma coisa. A jogadora quer vir para o Pinhalense, quer vir já ganhando muito mais. Sim. E nós não estamos nesse patamar. Por isso que nós temos que ser assertivos no perfil. Então, para nós, 26 é difícil. É muito difícil. Mas vocês vão viver 26 só depois? Não, a gente já vive 26. A gente nunca deixou de viver em 24 e viver 25. Não. Sim. A gente está vivendo 25, vivendo 26. E quando acabou o JASC para nós, a gente já está pensando novamente. Então, acho que nunca para essa questão desses desafios. Os compromissos eles só aumentam. E falando, né? E a gente estava voltando do JASC aqui para Pinhalzinho no carro. E o Alex Passos, acho que é o presidente, sim, ele estava dando uma entrevista na rádio e ele falando dessa dificuldade, né? A ascensão ela é maravilhosa, mas e a dificuldade que você vem por trás disso, né? Então tu tem que ter uma diretoria engajada, tu tem que sempre pensar na frente, tem que vamos agregar sócio torcedor, tá? Mas quais são os planos? O que nós vamos fazer? Vamos viajar, qual vai ser a logística? Então a gente tem que sempre pensar à frente, né? Enquanto a equipe trabalha pra caramba lá na quadra, tem muita gente trabalhando fora da quadra para dar uma estrutura, né? E para poder pagar a conta no final do mês, né? Então, mas a gente tem sempre aprendendo, sempre ouvindo, buscando informações, tentando de alguma forma evoluir, né? Que a equipe evolua dentro de quadra, mas que nós também evoluímos como projeto fora de quadra, né? Então isso faz com que o Mirassol é um exemplo para nós, a Chapecoense é um exemplo para nós, né? Então tem vários exemplos que a gente acaba vendo, ouvindo, lendo, para que a gente possa evoluir também. E hoje também somos algumas referências, né? Então as pessoas vêm através buscar informações, conhecer o projeto de Pinhalzinho, como é a metodologia de trabalho, como é a estrutura. Então isso, né, que eu falo para você, a gente não pode ter vaidade, né? A gente tem que contribuir com o esporte. E dentro de quadra, as expectativas são no JASC continuar com o título, a Superliga, como é que tá as expectativas dentro de quadra? Olha, o Superliga B, o primeiro passo é a gente se manter sempre entre os 10. É uma competição muito intensa, é um jogo só, você não tem condições de fazer um jogo fora e um jogo em casa contra a mesma equipe. Então você troca a característica de jogo muito rápido. Sim. A gente joga o dia 6, por exemplo, contra o Flamengo e 11 contra o Ceará. É um jogo só. Você vai jogar aqui e depois já vai para o Ceará, fazer um jogo fora. São características de time totalmente diferentes. Você tem que adaptar na terça no dia 11 o outro e pronto. Então você tem que estar numa condição, o time tem que estar preparado para que você esteja pronto para essa característica. Esse é um ponto, né? Outro ponto é agregar resultado para que você esteja entre os 10. Depois que você está entre os 10, você brigar ali para estar entre os 8 e fazer um playoff, né? E chegar o mais longe possível. Acho que uma coisa que a gente é muito sensato é assim, a gente não bateu no peito e falou assim, não, a gente vai chegar entre os 4 de novo. Cada ano que passa está ficando mais difícil. Sim. Né? Já visto que a gente tem o retorno da Jaqueline, bicampeã olímpica, no Pinheiros. Então, um time assim, que tem um credenciamento muito grande de estar na Superliga A. Depois nós temos Brusque, Pinheiros, Brusque, São Caetano, né? Quem mais que a gente sempre fala aí? O próprio SESI, com uma estrutura grande, o próprio Ceará com uma estrutura grande, o próprio time de Chapecó, né? São times assim que têm credenciais para jogar lá em cima. O próprio time do Recife, né? Tem muito time bom na Superliga B, então é difícil você falar onde você vai chegar. Sim. Você tem que aproveitar muito bem o momento, e jogos abertos é momento. Nesse momento, essa semana, você tem que estar vivendo essa intensidade. 100% e 10% focado para... Exatamente. Os jogos abertos ele não perdoa nada. Ele não perdoa. Então, você tem que estar bem em todos os jogos. Os jogos abertos você não pode... hoje não deu. Não deu, você já ficou para trás. Te dá um cruzamento contra Chapecó, contra Brusque, contra Blumenau, te coloca numa condição de vida ou morte. Então, você tem que estar bem todo dia. Né? E a Superliga B ela é uma competição intensa, mas... Você joga, treina. Ela é mais espaçosa nesse sentido. Show. E qual que é assim, vamos dizer, a ascensão, a perspectiva
da equipe de Pinhalzinho estar na Superliga A? Vocês trabalham ou daqui a alguns anos? Como é que funciona essa questão? Visando que vocês em 2024 estavam na C e foram para B, estão tendo um bom desempenho na Superliga B também? Eu acho que o projeto, acho que todos os projetos eles necessitam avançar, né? E com certeza a Superliga A é o nosso objetivo máximo, de querer estar lá, de querer jogar uma Superliga A, porque também isso fomenta o esporte, fomenta a região, né? Hoje você tem a oportunidade de trazer um Bernardinho, né? Uma equipe do Minas, uma equipe do Osasco. Então é claro que a gente quer isso, mas nós estamos em condições financeiras, nós temos estrutura para isso, então tudo isso a gente vai amadurecendo. Como nós jogamos a Superliga C em 2023, que foi em Pinhalzinho, e até hoje eu falo que nós, ainda bem que não subimos para B, porque nós não estaríamos prontos para jogar uma Superliga B. Então a gente foi lá em 2024, jogamos, ganhamos, e aí ficamos entre os quatro da Superliga B. Então acho que tudo acontece no seu tempo, né? E o projeto ele precisa entender isso também, como o poder público precisa entender, os patrocinadores, a comissão técnica, os atletas, a diretoria. Então a gente sim tem o gosto de querer jogar numa Superliga A. Se vamos atingir esse objetivo, vamos trabalhar para isso, vamos se estruturar para isso, né? Mas é uma realidade que ela acontece, mas ela é um nível alto ainda, né? De investimento, de logística, mas temos a meta, né, Fernando? Claro. De estar lá. Precisamos, né? Não, uma hora... Isso é que alimenta a gente. Né? Sim, não. A gente quer, com certeza. Né? A gente vai brigar por isso sempre, dentro da quadra e fora. Mas, quando chegar a hora, a gente vai ter que tomar uma decisão. Né? Tomara que seja logo. E o calendário ele é muito apertado assim? Ou vocês consideram ele ideal? É muitos jogos por ano? Como é que é o calendário? Para nós esse ano ficou bom. O ano passado foi puxado. 24 para nós foi intenso. A gente apresentou em março e a gente só parou no final de março de 2025. Sim. Né? Então foi um ano assim super intenso. A gente trabalhou 12 meses, Lucas. 12 meses. Porque em 2023 nós estávamos nos Jogos Abertos e foi cancelado, né, a etapa por conta das enchentes e tal. Então por isso que 2024 foi muito corrido, né? Então os nossos resultados de 2024 refletiu no calendário de 2025, né? O que eu acho que está bem apertado é a Superliga B, né? Que ela começa em dezembro, termina em março, né? Em janeiro nós temos 6 jogos, né? 6 jogos. Você pensar que tem 4 semanas, 6 jogos, então é mais um jogo por semana. Então isso acaba, né, desgastando bastante, mas está aí. A gente já começou a competição sabendo dessa. Então temos que rebolar e fazer, né? O nosso calendário é muito bom. Hoje a gente tem uma condição muito boa de poder jogar o Campeonato Estadual, poder jogar o JASC e também jogar uma Superliga, né? A gente tem um calendário muito bom. Hoje Santa Catarina tem isso, né? A gente consegue trazer jogadoras de bom nível em função do calendário. Sim. Né? Por isso que cada ano está se tornando cada vez mais competitivo o vôlei feminino. Né? Então, hoje é importantíssimo para nós dizer que o calendário é um calendário bom, mas é intenso. Superliga B é super intenso. Sim. E como que é para vocês a principal diferença da equipe do Pinhalense para a equipe de Chapecó? A gente olhando, o Chapecó é uma cidade muito maior que Pinhalzinho. Tem bem mais investimento, bem mais atrativos, digamos assim. E como que é para vocês estarem no mesmo nível que a equipe de Chapecó, bater ela sendo uma cidade, estando numa cidade bem menor que é a de Chapecó? Para nós, Chapecó é uma referência, né? A gente sempre viu a equipe de Chapecó, tanto a feminina através da pessoa do Michel, né, quanto a masculina, que é o Nilson, que ele é pinhalense. Chapecó sempre foi uma referência para nós, né? E a gente sempre conversa muito principalmente com os dois, e um projeto acaba puxando o outro, né? Então eu sempre via Chapecó, poxa, eu quero estar como eles estão hoje, fortalecidos, com credibilidade, porque quantos anos fazem que eles têm um projeto já, jogando no alto nível, né? Então o masculino foi campeão do JASC, o feminino foi vice, né? Os dois estão na Superliga. Então
eu sempre enxerguei Chapecó como, poxa, é nesse nível que nós queremos estar, né? E a gente tem conseguido isso, né? Claro que um vai puxando o outro, um ganha, outro perde no outro ano, né? Então isso é o esporte, né? Mas a gente sempre olhou Chapecó como uma referência, né? Nós queremos estar como eles estão hoje e a gente tem trabalhado muito para isso. Então eu vejo Chapecó hoje, né, como um estímulo, como uma referência. Eu tenho certeza que tanto o Nilson quanto o Michel veem isso também da Pinhalense. E pode... Eu acho que o Lucas está corretíssimo em relação a isso. E em relação ao tamanho das cidades, é importante dizer que a questão de organização ela é fundamental. Né? Chapecó, pelo tamanho que tem uma organização para o vôlei feminino. E Pinhalzinho também, por ser uma cidade de porte de 24 mil habitantes, também tem a sua organização. Né? Então, hoje a gente vê 2 projetos assim extremamente bem competitivos, próximos, e mostrando que é possível ser feito tanto numa cidade grande como Chapecó, que é referência na região, como o Lucas falou, e numa cidade de porte menor como Pinhalzinho. Então a gente consegue ter na região oeste 2 grandes exemplos de que é possível sim ter esporte competitivo, cada uma dentro da sua organização. E quando vão jogar contra a equipe de Chapecó, tem uma motivação a mais, assim, um gostinho a mais de jogar contra eles, por ser daqui do Oeste? Bom, eu venho de fora e assim a gente faz grandes duelos contra a Chapecó e é importante a gente sempre ganhar. Vencer sempre é uma prática que a gente quer conquistar sempre. Né? Mas criou-se assim, eu acho que uma rivalidade muito mais fora de quadra, por ser 2 equipes do Oeste e cidades próximas, mas dentro de quadra, acho que vou falar para você assim, eu gosto mais de vencer em Chapecó do que em outro lugar. Não, eu quero vencer. De vencer. Sim. Então isso que é importante, né? Eu não sinto tanto essa questão assim de é muito mais importante ganhar. Ganhar um título em Chapecó, da equipe de Chapecó, com o ginásio lotado como foi, com certeza é maravilhoso. Sim. Entendeu? Com certeza é maravilhoso. Nesse sentido, sim. Lucas, para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, quando foi criado lá em 2022 a associação, você imaginava que ela estaria como ela está hoje? Com certeza não. Não? Se me perguntarem, a gente sempre fala, né? Não imaginava estar da forma organizada que estamos e no nível de voleibol que nós estamos, né? A gente queria criar uma associação para poder ir lá buscar um patrocíniozinho, né? Poder ajudar uma atleta a pagar o seu combustível, comprar um uniforme de uma qualidade um pouquinho melhor, nisso. Então, mas quando você vai agregando pessoas e isso vai te motivando, vai abrindo, mais pessoas te ajudam, cara, o resultado tá aí, né? Então não imaginava, e tenho certeza que se você perguntar para Priscila, ela vai te falar a mesma coisa, que a gente não imaginava, né? E isso tudo, essa ascensão se deve porque nós agregamos pessoas, né? E isso que faz com que o projeto cresça. E se eu te falar, Vitor, ano que vem nós vamos estar no Superliga, não sei, né? Mas a gente quer e a gente não sabe os limites do projeto. Sim. Né? A gente sabe que tem pessoas atrás do escudo da Pinhalense que vestem a camisa e vestem a paixão pela Pinhalense, né? Aqui em Chapecó, no último jogo da Superliga B, tinha mais de 100 pessoas de Pinhalzinho que vieram aqui torcer. Então, assim, é muita gente que quer fazer com que o projeto cresça, né? E a gente se abraça nessas pessoas. Então, eu não sei te falar o limite da Pinhalense, não sei te falar isso. Isso só o dia a dia que vai nos mostrar qual o caminho que a gente vai trilhar para frente. Espero voltar aqui e te dar entrevista para você, para o Rodrigo, que não esteve aqui, né? Que teve o contato e poder falar ainda mais de resultados, sim, né? E espero um dia estar aqui falando da Superliga. E quem sabe campeão, né? Já pensou? Mas tomara. Vamos parar aqui a região. E como é que está sendo a competição da Superliga B atual? Como é que está o desempenho da equipe? A gente fez 3 jogos até o momento e a gente venceu 2 jogos fora e perdeu 1 em casa para o SESI Bauru, 3-1. A gente enfrentou... Estreia sempre é um jogo extremamente difícil, né? Lá em Londrina, a gente conseguiu uma vitória de 3-0. Logo na sequência a gente perdeu em casa para o Bauru, SESI Bauru, 3-1. E na sequência a gente venceu o Chapecó 3-1 aqui no dia 20 de dezembro. Né? Então a gente fez 6 pontos, para nós é uma pontuação muito importante, porque a gente sabia que 3 jogos extremamente difícil, né? E a gente fazer 6 pontos é importante, fazer 2 vitórias.
e 6 pontos e a gente está com um jogo a menos e estar na 5ª colocação, para nós é bem importante. A gente está muito contente até aqui. Esperamos que janeiro, que é o mês mais intenso da Superliga B, seja extremamente positivo para nós também. Show! A gente agradece a participação de vocês aqui no nosso podcast e deixamos o espaço aberto para novas entrevistas, né? Quem sabe na Superliga A e com mais títulos do JASC. Obrigado, Vitor, ao Diário do Iguaçu. Uma satisfação vir aqui, né? E tenho certeza que retornaremos e convidamos vocês também a conhecer o projeto lá em loco, lá, né? Para vocês também terem a dimensão que é a Pinhalense Voleibol hoje. Claro, também agradeço, Vitor, agradeço a todos que acompanham. Acho que é muito importante falar do esporte, do vôlei, mas falar das estruturas também. Isso é muito importante. Talvez motive outras pessoas, motive outras cidades, né? Também deixo aqui o nosso espaço aberto para que as pessoas que queiram conhecer ou acompanhar o nosso treinamento, é só procurar o Lucas e organizar. A gente está super aberto a isso. É muito importante. Novas crianças também, né? Outros gestores que queiram conhecer, outros treinadores ou estagiários que estejam no meio do esporte, que queiram conhecer também a Pinhalense. Fiquem bem à vontade. A gente fica muito feliz se tiver a procura, né? Como a gente já tem. Então, a gente também deseja um ótimo ano novo a todos. Igualmente, desejamos também um ótimo ano novo e um próspero 2026 para todos vocês lá de Pinhãozinho, da Pinhalense. Muito obrigado. Estes foram Lucas e Fernando, da Associação Pinhalense de Voleibol, falando um pouco mais sobre a equipe, sobre a participação no JASC, na Superliga B, entre outros assuntos. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.